Deus, mais forte que é para Jesus, mais forte. Pode aplaudir que Ele merece, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmão, não tem como, debaixo desta unção, debaixo desta glória, nós já vamos chamar o pastor Marcos Feliciano. E nós vamos receber o servo de Deus, pastor, missionário, deputado. E quem está feliz pela vida do servo de Deus, diga amém. Vamos ver, pastor Marcos. Quem já foi abençoado com a mensagem desse homem de Deus? Levante a mão. Muitos testemunhos de vitória. Hoje eu estava falando com ele lá em casa. Eu me lembro lá em Criciúma, irmão, quando ele chegou lá e o ginásio foi abaixo. 15 mil pessoas no ginásio. E Deus honrou ele de uma forma tremenda. E aquilo marcou a minha vida e meu ministério. Quantos ministérios que esse homem impactou? E Deus está preparando algo novo para o pastor Marcos. Não é em vão que ele veio aqui na catedral hoje. Não é em vão que ele pregou ontem lá na cidade que eu moro, Criciúma. Ele voltou para lá e estava lá quinta-feira pregando, né? E vocês vão ver, eu vejo um degrau esse servo de Deus subindo. Eu vejo Deus honrando ele mais. Quem crê isso, diga glória a Deus. Eu não sei, mas que Deus tem preparado algo maravilhoso, tem. O diabo não vai impedir, não vai, porque Deus precisa ir lá defendendo as famílias lá. Quantos querem abençoar ele? Porque daqui a pouquinho ele vai abençoar a nossa vida. Quantos vão abençoar ele? Para ele guardar, para Deus dar livramento de pessoas. Porque Deus me disse assim: haveria até investida para ti não subir esse degrau que Deus quer. Uma pessoa que ia perder uma cadeira no Senado, ela não ia querer que tu subisse, mas Deus disse: eu vou fazer, e se for da minha maneira, vai chegar lá e não tem demônio que impede. Então estende a mão para cá, porque você vai estar abençoando a vida dele, vai estar já abençoando a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida do pastor Marcos Feliciano, a sua família, tudo que o Senhor tem feito na vida do seu filho, Pai. Obrigado por ele ser um defensor da família, da pátria, do Brasil. E que ele venha continuar com esse coração voltado, Pai, e não se vendendo contra a obra do mal, contra a família. Oh Deus tremendo e Deus poderoso, há um período já, meu Pai, que o Senhor está preparando mesmo o teu filho. Prepara ele mesmo, Pai, para tomar posse daquilo que o Senhor quer que ele toma. Honra ele uma vez mais, Pai. Aos olhos humanos é impossível, mas para o Senhor todas as coisas é possível. Então não deixa mesmo, Pai, o homem mal tocar, a morte chegar, livramento, gente querendo impedir de chegar onde Deus quer. E daqui nós já liberamos uma vitória para o servo de Deus. O Senhor prepara ele todos esses anos que tem, até chegar naquele dia da vitória. Mas que não vai ter retrocesso, não vai. Porque maldições foram lançadas que ele não ia vencer o segundo mandato, ele venceu. A maldição foi lançada dizendo não vence o terceiro mandato, venceu. E agora o quarto vai ser diferente de todos. Sabe por quê? Eu falei até para o Kaique, alguns, pastor Marcos, sonhei com o senhor na minha igreja de Stoneham. Muita gente que eu contei para o obreiro, eu tive um sonho com o pastor Marcos. E ele estava como lá na porta assim da igreja pedindo para pregar no altar. E eu falava não para ele, eu disse não. E aí eu não entendi aquilo ali na quinta profética, irmão. E aí eu disse não. E aí eu olhava assim para ele, ele disse assim, ó, aí deixa. E aí hoje o Espírito Santo me entregou a revelação, igual da minha esposa quando eu livramento. E tem hora que a gente vai entender a revelação. Vira para o seu irmão e diga assim, ó, tem hora que tudo vai, Deus vai mostrar por que você sofreu no passado. Toda noite mal dormida, porque na hora que eles a honra de Deus chegar na tua vida, eles não vão entender que você é merecedor. Ninguém sabe que ele já passou. E aí eu não entendi isso até hoje. Aí hoje quando eu estava ali, eu comecei a estar vendo a igreja de Estônia, eu mudei. Eu trouxe ele para a igreja de Link, que já é maior. Um passo a mais na tua vida. E assim tu vai profetizar com a igreja. Porque não era ali, ele queria ali continuar de novo sendo federal, continuar de novo, mas não, eu quero mudar ele, eu quero engrandecer mais. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E Deus vai fazer. E hoje quando eu vim aqui, Deus está vendo, porque eu vou trazer ele diferente, coisa diferente. Então nós vamos aplaudir bem forte para receber o pastor Marcos Feliciano. Nunca falei de política no altar, não é o meu feitio, desde os 20 anos que eu faço a obra, mas eu senti abençoar a vida dele. Senão depois Deus ia puxar minha orelha. Pastor Marcos, toda a liberdade, tá bom? O senhor é um homem de Deus. Amém.
Obrigado. Depois eu vou pagar uma Coca-Cola para você. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então, encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Eu escutei uma pessoa ali atrás falar misericórdia. Está tão ruim assim? Geralmente eu falo assim, se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima. Mas só sobrou eu e o Roberto. Se contenta com o que está aí do seu lado mesmo, tá? Uma alegria estar aqui nessa linda igreja. Conheci o pastor Marcelo, essa figura simpática, querida. Deus te abençoe, viu? Papaizinho novo, né? Hoje eu vi o bebezinho que Jesus deu para ele. Como é que é o nome do Isaac, né? Isaac desse tamanhozinho assim. Ele olhou para mim e falou assim, cadê o tio Bolsonaro? Pensa num bebê esperto, né? Uma alegria encontrar aqui o Lucas Augustinho. Você está firme, né, rapaz? Eu olho para ele e eu fico com inveja. É porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele é uma catedral do Espírito Santo. Né, Lucas? Cabe mais Espírito Santo nele do que na gente, né? Por isso que é abençoado desse jeito. A gente só se encontra em vigília, né? Só chama a gente louco para vigília. Bom te encontrar aqui, Deus te abençoe, te amo. Tem sido uma voz profética na nossa nação. E um moço crente, Deus te abençoe. O que faz a diferença é isso, é ser crente de verdade. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro do profeta Samuel. Se você puder estar sobre os seus pés, em reverência à leitura do texto sagrado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4. Deus está aqui. 1 Samuel, capítulo 4, verso de número 17. E na sequência, o segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. 1 Samuel 4 e 17. E então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo. E os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Versículo 13 a seguir. Oi? Não entendi. Também não entendi. O que tem? Versículo 12 mais 1. Entendi. Está escrito: e sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linha. E assim subindo levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Feche os olhos por um minuto, vamos orar mais uma vez. Senhor, a minha oração não invalida a oração do pastor Marcelo, pelo contrário, ela soma-se à dele. Porque nesse momento, Pai, nós vamos caminhar pelo tapete da sua revelação. E na medida em que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para transformar este ambiente. E eu gostaria muito que o Senhor cercasse esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado,
Eu dou a esses demônios segundos para sumirem da cidade de Lim, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto ou de longe para este culto de guerra, você fez muito bem em estar aqui. Eu prego desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 50 anos. Sei que estou com cara de 60 e o corpinho é de 70. Porque não é você, bocó. Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados e difíceis. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu costumo dizer que desde a minha infância até os dias de hoje, eu não trago na minha memória nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Vou tentar falar de um jeito que todos entendam. Eu quis dizer que desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra esses malucos aqui, que amam emendar o culto numa vigília. Aí ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja vive pode dar mais um grito de glória a Deus. Que maravilha. Como eu prego desde criança, eu já preguei em todo tipo de culto que você possa imaginar. Pense num culto aí, já preguei nele. Culto de criança, culto de senhoras, de obreiros, convenção. Já fiz velório de sogra. Já preguei em tudo quanto é. Imagine aí, eu já preguei. Mas nenhum culto dos que eu preguei se compara à vigília. Porque vigília não é culto para crente normal. Os normais estão em casa dormindo, descansando os esqueletos, porque aqui nessa terra se trabalha muito. Só vem para um culto desse gente doida, gente maluca, gente completamente desequilibrada, gente fora da casinha. E eu vim pregar só para gente doida nessa madrugada. Deus ama gente maluca, porque o maluco entende aquilo que os normais não entendem. O normal precisa de uma explicação lógica, plausível, para entender as coisas. O maluco, você fala, Jesus está em cima do teto, ele diz: eu vou lá ver Jesus. Veio algum maluco aqui para essa vigília? Deixa eu ver. Então reage aí, porque tem gente já dormindo. Acorda a criatura do seu lado. Veio para a vigília, aguenta o tranco, tá bom? Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho, que já ajudou aqui o Lucas no teclado. O Roberto morava aqui nos Estados Unidos e trabalhava com o pastor Benny Hinn. Aí ele foi para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu. A irmã ali atrás falou amém. Dê um cascudo na cabeça dela, por favor. Não sei se é tão sincero assim, né? Roberto, mude a música para mim. Eu li 2 textos da Bíblia, que se eu conseguir transformar em palavras o que eu já senti e vi, alguns de vocês não vão voltar para casa do jeito que entraram aqui. Não sei se é o que você queria ouvir, mas com certeza é o que você precisa e você vai ouvir. Esses 2 textos da Bíblia estão separados por um período de 70 anos. Quantos anos eu disse? Entre o capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel e o capítulo 6 do segundo livro, 70 anos se passaram. Em 70 anos, quase 2 gerações são tocadas. Quando o capítulo 4 é escrito, ele traz uma história tão triste, tão angustiante, que poucos pregadores gostam de falar sobre isso. Principalmente essa safra mais nova de pregadores. A safra mais nova de pregadores gosta sempre de pregar coisas positivas,
coisas de possibilidade. Alguns não querem mais nem ser chamados de pregadores, são coaches. Pessoas que pegam uma pessoa caída e levantam elas. Mas como eu sou da velha guarda, já estou de barba branca, não tenho que dar explicação para ninguém, eu ainda primo por textos como esse. Porque eu creio que o crente que é crente, ele não serve a Jesus por aquilo que Jesus vai lhe dar. Ele serve a Jesus por aquilo que Jesus já lhe deu. E ainda que Jesus não nos dê nada nesta noite, nós ainda seremos eternamente devedores a Ele. E ao desavisado que pergunta, o que foi que Ele me deu, pastor? Porque eu estou todo lascado. É que você só olha na esfera da terra e esquece o que a Bíblia diz na boca do apóstolo. O homem ou a mulher que espera em Cristo só nesta vida é o mais miserável de todos os seres humanos. Porque na verdade, Ele já nos deu coisas que o dinheiro não pode comprar. Seu nome, o meu nome está escrito no livro da vida. Se a trombeta do arrebatamento tocar agora, e daqui de Lins só 2 subirem, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro? E vem atrás, deixa eu ver. Isso, então acorda de novo. O capítulo 4 vai nos contar aqui o final de uma saga horrível. Imagine um povo que Deus chama lá da terra maldita do Egito, que dá para eles uma promessa fantástica, que caminha com eles pelo meio do deserto, e que faz eles entrarem na terra que manava leite e mel. Imagine vocês que nós temos um testamento inteiro só contando a história desse povo, Israel. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem que a Bíblia Sagrada só fala do mundo todo nos primeiros capítulos da Bíblia. Quando nasce Abraão, ou quando começa a história de Abraão, Deus esquece o mundo todo. E Ele faz a Bíblia toda ser escrita em cima da história de um único povo, que é o povo de Israel. E Deus vai contar para nós a saga deste povo. Aquele que conhece um pouco da Bíblia vai entender que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la, a cair nos mesmos erros e nos laços. Por isso nós temos o Velho Testamento. O Velho Testamento conta a história de Israel. E o que é Israel? Israel é a igreja do Velho Testamento. Pastor, a palavra igreja não aparece na Bíblia, no Velho Testamento. Não aparece porque é uma palavra grega. E o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra igreja vem do verbo eclésia, ou eclesia, que significa chamados para fora. Mas eu encontrei o termo igreja no Velho Testamento, só que está em hebraico. Deus entrou em uma tenda, numa madrugada, acordou um homem na calada da noite e disse para ele: sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda hei de te mostrar. Então Deus olhou um homem e disse: sai para fora da sua tenda. E se a palavra igreja é chamados para fora, nós temos uma igreja que nasce em Abraão. E de Abraão, Isaac. E de Isaac, Jacó. E de Jacó, 12 tribos. Das 12 tribos, uma tribo especial para ser a tribo dos levitas. Da tribo dos levitas nasce o primeiro legislador de Israel, que é Moisés, que escreve o que seria a Constituição Federal da nação de Israel, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós temos toda uma história que envolve a nação de Israel. E não é à toa que a história está aqui. Israel é o símbolo da igreja que fracassou. O símbolo de uma igreja que tombou. Um símbolo de uma igreja que cometeu o pior de todos os pecados. E eu sei que agora eu mexi com a sua mente, porque o crente que é sábio, ele fica imaginando qual é o pior de todos os pecados. O crente mais antigo vai dizer: ah, pastor, é o adultério. Pois é, Israel cometeu um pecado pior do que adultério. O que pode ser pior do que adultério? Um pecado que não tem desculpa. Todos os pecados a pessoa tem desculpa. O que mata, matou em legítima defesa. O que rouba, rouba para colocar comida na boca do filho. O que adultera diz: adulterei por incompatibilidade de gênero, ou porque foi traído e dei o troco. Todos os pecados têm uma desculpa. Mas o pior de todos os pecados não tem desculpa. É o pecado que Israel cometeu. Pergunte para mim, qual é o pecado, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. O pecado da ingratidão. Não existe pecado igual ao pecado da ingratidão. O ingrato não tem desculpa. Que desculpa tem aquele ou aquela que você tira do meio da rua, coloca dentro da sua casa?
Você tira da boca dos filhos e dá para a criatura. Você estende a mão, você dá a sua vida por ela. E quando você menos espera, a criatura crava um punhal nas suas costas. Foi o que Israel fez. Só que o pecado da ingratidão, o preço por ele pago é terrível. Quando Israel traiu Deus dessa forma, sendo ingrato, Deus chegou em Moisés e disse: Moisés, vou punir o povo. Moisés tremeu nas bases e disse: Senhor, o que é que o Senhor vai fazer? Vai nos matar de sede? E o Senhor disse: não, já preparei a rocha de Meribá para dar água a vocês. Então o Senhor vai nos matar de fome? Não, já transformei o céu numa padaria, e todos os dias vocês vão ter o maná, o pão vivo do céu. O Senhor vai nos matar então de frio? Não, na calada da noite já preparei uma nuvem que vai liberar um calor, que vai iluminar vocês e trazer fogo. Então o Senhor vai nos matar de calor no deserto? Não, a mesma nuvem que de noite faz um fogo que aquece de dia, ela vai fazer uma sombra que vai trazer sobre vocês acalento. Então o Senhor vai nos matar de vergonha, porque a nossa roupa vai envelhecer, o sapato vai furar. O Senhor diz: não, já liberei uma unção sobre a roupa. O sapato não fura, a roupa não envelhece. Eu imagino Moisés dizendo: se o Senhor não vai matar a gente de frio, nem de calor, nem de vergonha, se o Senhor não vai matar a gente de fome, nem de sede, o que pode ser pior do que isso? E Deus diz: pior do que tudo isso é não entrarem na minha terra. O Senhor vai fazer a gente perecer no deserto, vou, mas não vão perecer como perecem os peregrinos. Porque o deserto mata, ou de sede, ou de calor, ou de frio, ou de vergonha. Vocês vão ter uma vida no deserto como se vivessem em um oásis, mas na minha terra ninguém entra. E o que era para ser um período de 40 dias, porque saindo do Egito, atravessando a cidadezinha de Tebas, que faz a divisa entre Israel e o Egito, 40 dias você está dentro da terra prometida. Só que Deus falou: Moisés, siga o meu GPS, siga a nuvem. E a nuvem fazia Israel andar em círculos. 40 anos. Um dia Moisés perguntou: por que? O Senhor disse: para cada dia de murmuração, 1 ano de atraso na vida de vocês. Ah, se os crentes modernos aprendessem com os crentes de antigamente, sua vida não estava para trás do jeito que está. Que a gente só murmura. Ah, pastor, mas eu não tenho o que eu quero. Pode não ter o que você quer, mas você tem tudo que você precisa. Já percebeu isso ou não? Você pode não ter tudo que você quer, mas Deus tem te dado tudo que você precisa. Ao murmurar, você diz que Deus errou, e Deus não erra. Ah, pastor, mas e as promessas? Vão se cumprir, mas toda promessa passa pelo teste do tempo. Aguenta o tempo e a promessa vai se cumprir na sua vida. Esse é o Israel do Velho Testamento. Esse Israel, depois de 40 anos, não conseguem atravessar a linha de chegada. Saíram 3 milhões de hebreus do Egito. Quantos milhões eu disse? As pessoas falam: como é que pregador arruma esses números, né? É só ser inteligente. A Bíblia diz que saíram do Egito 600 mil homens de guerra, 600 mil almas de guerra, homens que tinham exatamente 30 anos de idade, o ano da emancipação do hebreu. Por isso o ministério de Jesus começa quando ele tem 30 anos de idade, quando ele está emancipado. Então, quando a Bíblia diz: saíram do Egito 600 mil almas de guerra, 600 mil homens com 30 anos. Se cada homem com 30 anos tem uma esposa, cada homem e uma esposa, um filho, um homem de 30 anos ainda tem o pai e a mãe vivo. 5 vezes 600, 3 milhões de hebreus. 3 milhões de hebreus saíram. Só 2 almas chegaram do outro lado: Josué e Calebe. Nem o pastor a quem Deus confiou aquele rebanho, que era Moisés, nem o pastor entrou na terra. Deus levou ele para o alto do Monte Pisga, de fronte de Bet-peor, e falou: contempla a terra. Contemplei, agora morre. Por que não entro lá? Porque eu falei para você conversar com a pedra e você bateu nela. E a pedra era Jesus. E a rocha de Meribá, que dá água, ainda está aqui nessa noite. Um pedido a você: não fira a pedra, não bata nela, não espanque. Ela tem água para dar. Pede, ora, conversa. Deus não é seu empregado. Não coloque Deus na parede dizendo: ou o Senhor me dá ou eu vou embora daqui. Não diga a Deus: ou o Senhor faz ou eu largo mão de tudo. Deus não é seu empregado. Ele é pai. Quer ver um pai feliz? É você dar um beijo na face dele.
é você dar um pulo no pescoço dele. Não fazer graça ou falar grosso. Aprendamos a tratar Deus como Pai. Essa nação inteira, depois de muito tempo, 40 anos, mandaram para a terra prometida os nascidos no deserto. Entrou uma outra geração, uma geração que nasceu no deserto. Um dia eu estava meditando nisso e me deu um arrepio. O Senhor falou comigo: filho, eu tirei Israel do Egito, mas não dei conta de tirar o Egito de dentro de Israel. Vou falar de novo. Eu tirei o povo do Egito, mas não tirei o Egito de dentro do povo. E por isso não deixei entrar em Canaã. Que a interpretação disso dói. Deus tirou o crente do mundo. Mas não consegue tirar o mundo de dentro do crente. E aí o crente vive uma vida boa, mundana, mas boa. Não, eu posso errar porque está dando tudo certo. Eu tenho casa, eu tenho comida. Eu não estou morrendo de frio, nem de calor, nem de vergonha. Aí o Senhor diz: tudo bem, só que na minha terra... Vou falar de novo. Saiu do mundo, o mundo não saiu de você, vai ter uma vida boa aqui, mas não vai morar no céu. Porque como cantavam os nossos velhos pais, que só tinham 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, era o analfa de pai e beta de mãe, eles cantavam que no céu não entra pecado, nem malícia, nem prostituição. Pastor, o senhor saiu lá do Brasil para vir falar de doutrina aqui nessa vigília? Não. Doutrina você tem o seu pastor. Eu vim falar de uma coisa mais séria que doutrina: vergonha na cara. Um pouquinho de brilho no seu rosto. Porque alguns crentes modernos acham mesmo que a igreja é a casa da mãe Joana. E aqui não é a casa da mãe Joana. Pastor, pega, leva, querido, a porta da rua é serventinha da casa. Você não veio para uma vigília? Aguenta o tranco. Vigília é um lugar onde as pessoas buscam aquilo que não acontece no culto normal. E eu vim aqui tentar falar para você por que as coisas não acontecem mais. As coisas não acontecem porque nós não mudamos a nossa história. Eu vou dar um exemplo bem simples, prático, pode até me chamar de chato. Eu vou fechar o olho, senão eu entrego as pessoas. Imagine que tem do seu lado uma pessoa que está mascando chiclete. Teve 2 que fizeram bolinha enquanto eu estou pregando. A pessoa não sabe onde ela está. Porque se ela tivesse respeito, ela entenderia que num ambiente como esse não é lugar para isso. Eu sou uma autoridade constituída. Eu fico diante de ministros, diante de juízes, diante do presidente da república. Tente mascar chiclete diante de uma autoridade. O cerimonial chega em você e diz assim: ó, você está num lugar diferente. Isso é falta de respeito. Eu aprendi isso quando era criança na escola. A professora vinha com a régua e batia na mão da gente. Aqui não é lugar disso. Aí o crente vem para a casa do Senhor e fica mascando chiclete. Ah, pastor, aqui não é. Aqui é. Aqui não tem juiz, mas o Rei dos Reis está aqui. E na verdade eu estou tentando te ajudar. Porque vai que mesmo mascando chiclete, você resolve dar um glória a Deus, o chiclete voa e cola no cabelo da irmã que está na sua frente. Você vai ver o inferno acontecer na sua vida. E eu estou vendo um monte de gente agora desajeitado. Falou: pastor, o que eu faço com o chiclete? Engole. Porque se você tirar da boca, você vai querer colar nessa cadeira. E essa cadeira foi comprada com dízimo. Foi comprada com oferta que é santa. Nós não queremos algo de novo. Nós não cantamos com o Lucas Agostinho. Faz de novo. O senhor vai falar: vou fazer de novo se vocês fizerem de novo também. Entenderem que aqui não é um teatro. Onde você aplaude quando gosta, vai quando não gosta e sai no meio da reunião quando simplesmente quer ir embora. Aqui não é um cinema onde você escolhe o filme que você quer assistir, com direito a assistir comendo pipoca e tomando guaraná. Aqui é um lugar santo. Quando estiver na presença de Deus, tira as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde você está ainda é uma terra santa. E se alguém acredita nisso, agora não dá um grito, dá um berro de glória a Deus, por favor.
Estou com o meu corpo todo arrepiado. Depois de 40 anos no deserto, a nação que nasceu no deserto entrou em Canaã. E Deus olhou do céu e deve ter dito: agora eles devem ter ouvido do pai deles. Não dá para viver uma vida dupla brincando. Não dá para guardar pecadinhos de estimação. Não dá para carregar o Egito dentro de si. Eles vão entrar em Canaã. Era simples. Era entrar em Canaã e cumprir aquilo que eles não conseguiram cumprir no deserto. Por 10 vezes Moisés foi diante do faraó e deu a faraó uma única frase. Moisés não pediu ouro, não pediu prata, não pediu gado, não pediu casa, não pediu latifúndio. Moisés só falava uma coisa para faraó: deixa o meu povo ir para o deserto adorar. Lembra disso ou não? Moisés fala: faraó, deixa o meu povo ir para o deserto fazer o quê? Não ouvi fazer o quê? Era a única coisa. Pois no meio do deserto não adoraram. Criaram um bezerro para adorar. O Senhor disse: não leva esse povo para Canaã. Os que nasceram no deserto enterraram os pais e os avós. Aprenderam com o erro dos pais. Entraram em Canaã. Deus falou: agora vão me adorar. 270 anos de podridão. Por 270 anos, no livro dos Juízes, Israel se curvou diante de 7 nações por causa dos seus pecados. A cada 40 anos, Israel tombava. Como o governo deles era um governo teocrático, Deus era o presidente, o primeiro-ministro, era o imperador, era o rei deles, Deus levantava súditos que ele chamava de juízes. E esses juízes levantavam para julgar o povo, julgar os erros, trazer o povo à reconciliação, e assim Deus os perdoava. Israel chorava, Deus perdoava. Daqui a pouco, quando as coisas estavam tudo bem, o Senhor disse: agora vão me adorar. Olha eles indo lá no meio das tralhas que os pais trouxeram do Egito e pegavam as imagens de Baal, Astarote, Azera, Marduk, a deusa assim da Mesopotâmia, e faziam altares. Deus olha do céu e quer vomitar sobre eles. Por isso que Israel era capenga, levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía. Eles achavam que a misericórdia de Deus era de fato eterna. A misericórdia de Deus tem limite. A misericórdia é uma corda que Deus amarra o seu servo, a sua serva, e ele vai dando corda. Vai dando corda. Uma hora a corda acaba, Deus puxa na mão e trava. E quando trava, a pessoa cai, aí Deus vem arrastando ela. Aí vem faltando pedaço, vem sofrendo. Por isso que os nossos velhos pais que não tinham teologia falavam: quem não vem pelo amor, ninguém mais prega isso. A gente aprendia lá com os irmãos da roça, com a mão cheia de calo de tanto cortar cana de açúcar. Não tinha esses instrumentos, era aquela velha sanfona e o pandeiro. Mas o céu ficava baixinho no culto. Hoje nós temos de tudo: tecnologia, beleza, condições de trazer agitadores de água. Eu e o Lucas Agostinho somos agitadores de água, mas o Roberto Marinho somos agitadores de água. Como aquele anjo que de vez em quando ia, balançava as águas, o primeiro que era jogado ali dentro era curado. Nós somos agitadores de água, mas a gente não pode morar aqui. A gente vem de vez em quando. Mas aquele que está aqui nunca sai. Ele pode fazer com que o tanque se movimente todos os cultos. Mas como o tanque vai se movimentar se as pessoas não sabem que ele está ali? Ou não fazem o que ele quer? Não, pastor, Jesus é o meu Salvador. Parabéns. Eu queria saber se ele é o seu Senhor. Tem diferença? Oh, se tem. Ele é Salvador de todos, mas ele é Senhor de poucos. Ele é Salvador de muitos. Muitos são chamados, mas ele é Senhor de poucos. Poucos escolhidos. O que é Senhor? Senhor é aquele que você chega diante dele e se curva. Sim, Senhor. Não é para fazer. Sim, Senhor. Não é. Sim, Senhor. Não. Sim, Senhor. Essa geração nova não quer um Senhor. Querem só o Salvador. Eu contei na igreja de Queens, onde estava pregando agora, que um dia desse eu vi um Twitter daquela menina chamada Bruna Marquezine, foi namorada do Neymar. Ela escreveu um Twitter dizendo assim:
Jesus é um cara muito legal, mas a turma dele é chata e soltou um palavrão. Eu li e comecei a rir, falei, tá certa ela. Jesus é um cara legal, porque apresentaram para ela o Jesus que salva. O Jesus que salva diz assim, venha como está. O Jesus que salva diz assim, olha, vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, olhai para mim, sereis salvos. O Jesus que salva é isso, ele faz tudo isso. Só que aí, depois que Jesus salva, tem que vir o chato, que sou eu. Fala para você, olha, veio como está, não pode ficar como veio. Se ficar como veio, você vai viver uma vida no deserto, mas não entra em Canaã. Se não sacrificar a sua carne, se não renunciar aos seus pecados, se não rever a sua história, você não vai a lugar nenhum. Ah, pastor, mas não tem mais nem menos. A Bíblia não faz curva. A palavra do Senhor não faz um ponto fora da curva. Ela não abre concessões, ou é ou não é. Não, pastor, mas eu vi na internet aquele cidadão está desviado. É um herético. Aquilo é lixo de internet. É um irresponsável, aquele que prega, às vezes sentado num banquinho, olhando para você, dizendo, não importa o que você fez no verão passado. Venha como está e fique como veio. É a graça, é a hipergraça, é a maravilhosa graça. Ah, seu sem graça. Quer vir como está e ficar como veio? Escute a frase do velho pregador, depois nós vamos ver como é que vai ficar. Quando naquele dia o Senhor falar, eu não te conheço, mas eu curei no seu nome, mas eu fiz o seu nome, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Que nessa noite o céu fique baixinho de verdade na sua alma. Deus não te trouxe aqui para ter uma conversa estranha, Ele quer um papo reto com você. Ele te trouxe porque Ele ainda te ama. Pastor, está doendo, é sinal que você está vivo. Ele bate, açoita só quem Ele ama. Dura essa criatura que eu estou pregando, ela está abrindo a boca de sono, me olhando com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Aconteceu de tudo. Olha o olho da criatura seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Achou que eu não ia falar, né? Veio para uma vigília e está com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Deus tem coisas maiores para você. Beto, mude a música aí. No final da trajetória dos juízes, Deus levantou um homem chamado Samuel. Qual é o nome dele, igreja? Samuel é um homem que tem um ministério único na Bíblia. No Velho Testamento, ele é o único homem de Deus que tem um ministério tríplice. Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Era um homem que viu o céu pelo lado de dentro, ouviu a voz de Deus quando criança. Deus tinha uma intimidade com ele, que Deus revelava as coisas para ele que ninguém sabia o que estava acontecendo. Era um homem único. Deus levantou ele antes que a lâmpada se apagasse. Já leram no livro dele? E o Senhor chamou o menino antes que a lâmpada se apagasse. Eu me emociono, porque eu acho que o desejo de Deus nesta hora é levantar Samuéis. Deus levantar pessoas para pregarem a verdade antes que a lâmpada se apague. Porque se a lâmpada se apagar, fica todo mundo no escuro. Dentro do tabernáculo havia um menorá com 7 lâmpadas. O sacerdote tinha que chegar lá antes das 6 da manhã, porque no frio da noite congelava o azeite que era batido dentro das canaletas de ouro, e algumas lâmpadas iam se apagando. Aí Deus chamou o menino antes que as lâmpadas se apagassem. Olha que coisa linda. Porque antes da lâmpada se apagar, o sacerdote pegava uma espevitadeira, um fio grande em forma de agulha, ele fincava dentro da menorá, ia quebrando o azeite endurecido até chegar no fundo, onde ainda tinha azeite líquido. E quando ele puxava de uma vez, a pressão fazia o azeite subir e o azeite cuspia na canaleta. Tinha uma chama de fogo aqui do lado, a chama lambia o azeite e pegava fogo na de cá. Ia pegando fogo até acender. Tem muita lâmpada apagada na igreja. Quem sabe hoje Jesus vai usar você para acender a lâmpada que está do seu lado. Quem acredita que Deus ainda faz isso? Eu também acredito. Samuel foi um profeta, foi um sacerdote, um juiz. E um dia o povo chegou em Samuel. Olha a proposta do povo. Samuel, diga a Deus que nós não queremos mais o governo dele.
Como assim? Nós não queremos mais um rei que a gente não vê. Nós não queremos um rei que a gente não sabe onde ele mora. Nós queremos um rei que a gente possa bater palmas e dizer, olha, o nosso rei, como é bonito, para a gente possa xingar ele, que a gente possa brigar com ele. O nosso reino é teocrático, nós queremos um reino monárquico na terra. O Samuel, obrigado a falar com Deus, chegou diante dele. A Bíblia diz que ele chegou diante de Deus e não sabia o que falar. Como é que você fala para o Criador que o povo não quer mais ele? Ele foi indo, enrolando. Deus disse, Samuel, eu sei o que você veio fazer aqui. Sabe, Senhor? Sei. Me rejeitaram, né? Não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Se eles não me querem, eu vou embora. Não fico onde ninguém me quer. Não fico onde não sou bem-vindo. Eles querem um rei homem, darei a eles um rei homem. Darei o rei mais bonito que tem em Israel. Darei para eles Saul, que acima do ombro de todos os hebreus é o mais alto. É jovem, é bonito, a pele é viçosa, o cabelo é bonito, sabe falar bem. O meu espírito vai encher ele, só que o povo vai se arrepender. Por quê, Senhor? Porque um reino não pode ter dois reis. Se ele chega, eu me vou. Se Saul vai governar, eu vou embora. Não sei se Samuel entendeu. Eu sei que lá na frente, Israel está lá, tranquilo. O atalaia está no alto de uma muralha. Do lado dele tem 3 trombetas. Uma trombeta de guerra, uma trombeta de vitória e uma trombeta de festa. O atalaia pega um telescópio, coloca nos olhos e começa a olhar as planícies ao lado de Jerusalém. E ele percebe ao longe o tremeluzir de uma flâmula, uma bandeira. Quando ele aperta os olhos, ele vê o desenho da bandeira, tem um Deus. Um Deus que era uma sereia. O nome dele é Dagon. Meio peixe e meio homem. Deus dos filisteus. Quando ele vê a armada vindo, pela distância, pelo cálculo, ele dá um sorriso. Ele pega a trombeta de guerra e toca. Um capitão vem, o que você vê? Vejo aproximadamente 10.000 filisteus vindo contra nós. O capitão não se atemoriza. Ele dá um grito e diz, preciso só de 30.000 soldados. 3 por 1, a vitória está no papo. Não é assim, pastor Kaique? 3 por 1, a vitória está no papo. 30.000 homens de guerra vão saindo. Ofni e Finéias, sacerdotes de Israel, filhos do sacerdote Eli, o pastor presidente do reino. Ele diz assim, vamos para a peleja também. Viram 30.000 homens, falaram, nós não vamos ter nem que guerrear. 30.000 contra 10.000, a vitória é nossa. Saíram para a peleja. E no meio do campo de batalha, acontece algo fora do normal. Um historiador de Israel disse que para cada lança tirada por um filisteu, a lança traspassava 3 hebreus. Uma flecha tirada ao lento, ela encontrava os judeus onde eles estivessem. Havia uma força sobre-humana entre os filisteus e começaram a tombar judeus. O que era para ser um massacre do lado de cá, virou do lado de lá. Mais de 15.000 judeus estão caídos no chão, mortos ou enfermos ao extremo. Os judeus pedem uma trégua. E enquanto se faz uma trégua, a boca miúda vai dizendo, vamos perder essa batalha. Ofni e Finéias têm uma ideia brilhante. Vamos no santuário do nosso pai. Lá dentro tem uma arma secreta, chamada Arca do Concerto. A Arca da Aliança, o trono de Deus no Santo dos Santos. Vamos trazer para cá. Porque nossos velhos pais contavam que com a arca nos ombros os sacerdotes abriram o Rio Jordão. Outras batalhas foram vencidas apenas pela presença da arca. Vamos buscar a arca e a vitória será nossa. E eles foram em Jerusalém, trouxeram a arca. A Bíblia diz que quando a arca estava chegando, era de tarde, o sol bateu na arca, o brilho era tão forte que os soldados que estavam caídos, enfermos, olharam e começaram a gritar. Os vivos gritaram mais ainda, os que estavam com saúde, e começaram a gritar de felicidade. A Bíblia diz que lá no arraial dos filisteus, eles tremeram e disseram, parece que Deus desceu no meio do arraial dos judeus. E com Deus não dá para brigar. Era para eles terem fugido, se fosse em outro tempo. Mas veio sobre os filisteus uma coragem que eles nunca tiveram. E eles partiram para a peleja contra Israel com a arca.
De 30.000 soldados, sobrou um. Um único soldado. Sabe como faziam na época? Eles não matavam na hora, eles queriam machucar. Feriam a pessoa, ficava caída no chão, não tinha para onde ir. Quando terminava a batalha, eles vinham um por um e iam matando. O capitão filisteu era tão cruel que ele perguntou à tribo: qual é a menor tribo de vocês? Benjamim. Eu quero um soldado de Benjamim. Onde estão os soldados de Benjamim caídos? Estão todos aqui. Ele pegou o menor soldado da menor tribo de Israel e disse: você vai viver. Para quê? Você vai voltar e contar a história da derrota para o seu povo. Ofni e Finéias estão mortos. O atalaia está no alto da muralha. Ele olha pela luneta e ele enxerga um único soldado se arrastando. Um garoto ensanguentado. Ele abre o portão de Jerusalém. As pessoas estão ali dentro esperando com uma festa, esperando o pai, o filho voltar vivo, o esposo voltar vivo para fazer uma festa. E de 30.000, só um volta. As pessoas vão abrindo espaço, silêncio sepulcral em Israel. Alguém anuncia no templo: o velho sacerdote Eli, pastor presidente de Israel, era tão gordo e velho que não conseguia andar. Trouxeram ele numa cadeira, botaram ele no meio da cidade. Trouxeram o soldado que sentou em uma pedra. Alguém está cuidando das feridas dele e Eli pergunta: que notícias você traz? E o soldado diz: houve grande morticínio em Israel. Ofni e Finéias, seus filhos estão mortos. Isso deixou o velho triste. Morreram todos, o velho ficou triste. Morreram seus filhos, Israel ficou triste. Mas a notícia que vem agora vai desequilibrar Eli. A arca de Deus foi roubada. Eli deve ter pensado: no meu ministério, a glória de Deus foi embora. No meu mandato pastoral na igreja, acabou tudo. A Bíblia diz que ele teve um súbito. Ele caiu para trás e quebrou o pescoço. E morreu. A mulher de Finéias está grávida. A notícia que chegou a ela foi tão violenta que o bebê virou dentro da barriga. E o parto foi terrível. Ela morreu após o parto. Não sem antes ouvir a parteira tentar animá-la, dizer: nasceu seu filho, é homem, adora a Deus. Ela diz: adoro, mas o nome do meu filho não será para a glória. O nome do meu filho será Icabô. Só os velhos que estão aqui sabem o significado. Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. 70 anos sem Deus. 70 anos sem sinais. 70 anos sem ouvir aquela voz que quando falava a montanha tremia. 70 anos sem ver a Shekinah. 70 anos sem serem visitados por anjos. 70 anos vivendo a vida comum de uma nação comum. 70 anos de vazio. 70 anos de lendas. 70 anos do quê? O que eu disse? 70 anos de? Quer perguntar o porquê? Os velhos contavam para os jovens: no nosso tempo. Eu me emociono, porque eu não acreditava que eu ia envelhecer na igreja. A minha geração se preparou para o arrebatamento. Todo mundo falava de arrebatamento, de domingo a domingo. Nós tínhamos medo de assistir televisão e Jesus voltar, e a gente está assistindo Fantástico ou qualquer outra programação e entrar o jornal dizendo assim: plantão do Jornal Nacional informa. Nós morrimos de medo disso. Nós nos preparamos para a vinda de Jesus e Jesus não veio. E alguns da minha geração não souberam lidar com isso. Então reinventaram o evangelho. Amaciaram o evangelho. Amorteceram o evangelho. Facilitaram o evangelho. Criaram mecanismos para prender o povo. Marketing bem feito. Igreja extremamente bonita. Conforto para o povo.
E as pessoas vêm e cantam e ficam felizes, dizendo assim, não, Deus está aqui porque eu choro. A senhora chora escutando música do Zezé de Camargo e Luciano quando ninguém está vendo. Não, eu me emociono com as pregações. Você se emociona até hoje escutando, assistindo o filme do Titanic, quando o Leonardo DiCaprio começa a afundar nas águas do Ártico, ele se despedindo da Rose, tchau Rose, e ele vai afundando com aquela boquinha azul. A senhora abre a boca chorando. Até hoje eu não entendo por que ele não subiu naquele pedaço de madeira, porque cabia a Rose, o pai da Rose, a mãe da Rose. Isso é uma outra história para um outro dia. Não é mera emoção. Nós não podemos estar aqui apenas por causa de um arrepio ou uma lagriminha de crocodilo. É muito mais sério. Nós vivemos um tempo em que a glória de Deus foi embora. Não, pastor, olha a multidão. Quem foi que disse que avivamento é quantidade? Avivamento não é quantidade. Avivamento é qualidade. Qualidade. Quer ver um exemplo de que isso não é avivamento? Esse ano que passou agora, eu fui na Marcha para Jesus, orei, cantei, levei o presidente. 3 milhões de crentes marchando em São Paulo. Lindo. Jornal Nacional, William Bonner teve que engasgadamente falar: 3 milhões de crentes marcham para Jesus em São Paulo. E a gente ficou todo orgulhoso. Quando eu estava no hotel para ficar orgulhoso, o senhor disse: seria mais bonito se ele continuasse a frase, né, filho? Eu falei: como assim? O senhor disse, se ele falasse assim: 3 milhões de crentes marcham em São Paulo, vírgula, eles oram e um paralítico anda. Um cego enxerga. Um mudo fala. Uma prostituta se arrepende. Um pecador diz: eu não quero mais beber nem fumar. 3 milhões de pessoas marchando. Crentes pulando igual canguru. Um no ombro do outro, com fitinha na cabeça. Jesus é rei, rei, rei. E do lado, tem a Cracolândia. Uma Zumbilândia a céu aberto. E o país que tem 30% de evangélicos se bate no peito dizendo: somos o maior país evangélico do mundo. 60 milhões de crentes. Todo ano tem 1 milhão de abortos. Todo ano 1 milhão de bebezinhos saem escorrendo pelos esgotos. O maior índice de pessoas drogadas do mundo está no meu país. Só no ano passado 40 mil pessoas foram assassinadas. Mais do que a guerra da Síria. E aí alguém vai me dizer que há avivamento? Não temos avivamento. Nós temos passatempo. Muda a música, Beto. Aquela que eu gosto. Nós temos entretenimento. Virou entretenimento, igreja. Não, eu vou lá, tem uma boa música, tem um bom orador, e se o orador ainda fizer a gente rir, ótimo. As pessoas não querem mais um pregador, querem um comediante. As pessoas acham que o púlpito é um picadeiro, para um palhaço ficar fazendo as pessoas rirem. E os nossos filhos estão indo para o inferno, porque entram na igreja e não veem nada, só escutam lendas. De vez em quando, Deus, por misericórdia, levanta alguém com dom. E aí Jesus cura uma dor de dente, é manchete de jornal. Jesus curou uma dor de dente. É tão raso. E alguém pergunta: o que aconteceu, pastor? A glória foi embora. Trocamos Deus por homem. Nossos cultos não são cristocêntricos. O homem se tornou o centro do culto. Tudo gira em torno de nós. Não, pastor, sim, você tem os louvores que você gosta mais. Ah, esse aqui eu não gosto, esse aqui eu gosto. Mas louvor é para nós? Louvor é para a gente? Louvor não é para Deus? Mas você tem o seu predileto, porque ele toca um pontinho de emoção na sua alma. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E será que ninguém vai enxergar isso? A minha geração está indo embora. Já não temos mais força. A geração que vem é uma geração rasa. Não conhecem Jesus como nós conhecemos. Não vão conseguir segurar o povo.
Será que vai acontecer o que aconteceu com a Europa? Caminhe por Amsterdã e você vai ver lá no centro as grandes igrejas. Algumas delas permanecem com estrutura de igreja, mas dentro delas são prostíbulos. Fizeram a propósito, as igrejas faliram. E como são prédios tombados, compraram os prédios e lá dentro são prostíbulos, cassinos. Aí você passa na red light e tem mulheres expostas como se fosse um açougue. No lugar onde aconteceu um dos maiores avivamentos do mundo. Eu estou com o meu corpo arrepiado de verdade. O temor do Senhor está sobre nós. E por que o Senhor está pregando isso? Porque eu não estou pregando aqui para almofadinhas. Eu estou pregando para brasileiros que só estão aqui porque lá no Brasil receberam uma profecia. Tem gente que ri quando eu falo que sou lá da Vila Tatu. Tem gente aqui que é da esquina do Sovaco Sujo. Tem gente que vem de um lugar que não tem nem nome, você não acha no mapa. Mas veio para cá, aprendeu a falar how are you? Colocou uma roupinha comprada ali na Macy's e acha que é o dono da cocada preta, porque se julga acima dos outros. Esqueceu que Deus falou com você: vou te levar para aquela terra e lá você vai ser um tição tirado do fogo. E aí você morreu. Não, pastor, morreu. Não, pastor, é que eu era menino. Não é meninice. Não, pastor, eu não pulo, não grito, porque eu descobri que não precisa disso. Você apodreceu. Você diz que amadureceu. Na verdade, você apodreceu. Você se perdeu. E aí Jesus traz um profeta na vigília. Só para dizer a você: a glória tem que voltar. A glória vai voltar. Como, pastor? 70 anos depois, Deus levanta um Davi. Deus levanta quem? Um improvável. Um estranho. Um pequeno, menor da casa. Deus levanta ele, porque ele tinha um coração puro. Davi senta no trono de Israel no lugar de Saul. Eu imagino ele sentado no trono, sentindo os braços do trono, olhando o reino que ele herdou. Um reino perfeito. Tem palácio, tem trono, tem súditos, tem exército, tem armamento bélico, tem latifúndios, tem fazenda, tem tudo. Tudo que um rei quer. Era só sentar e governar. Mas Davi não é normal. Deus põe no trono um sensitivo. Ai, Jesus, o que o senhor está falando aí, pastor? Deus põe no trono alguém sensitivo. O que é um sensitivo? É uma pessoa que ela é um caminhante de dois mundos. Com um pé ela caminha na terra, com o outro ela caminha em outro mundo. Tem um sensitivo do mal e o do bem. O do mal vira feiticeiro. O do bem vira profeta. Ele chega no ambiente e percebe que está tudo errado. Davi é sensitivo. Ele senta no trono e fica desconfortável, parece estar sentado em cima de prego. Ele senta num cavalo e passa por Israel, passando um pregão, falando: o que está faltando? O que eu estou vendo que está faltando? E ele começa a ver que as pessoas tinham riqueza, tinham tudo, mas não tinham aquele brilho nos olhos. Não tinha aquela felicidade que o dinheiro não compra. Não tinha aquela alegria que não tem quem traga de volta. Davi pediu para alguém contar a história dos hebreus para ele. E alguém contou que 70 anos antes, a arca de Deus tinha sido roubada. Davi percebeu: meu reino é perfeito, mas é incompleto. Isso é paradoxal, hein, pastor? Exato. Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta? O vaso feito por um oleiro numa olaria é um exemplo. Ele é perfeito, mas na mão do oleiro ele é incompleto. Ele vai para uma loja perfeito, mas ainda é incompleto. Precisa que alguém compre o vaso, leve para casa e ponha vida dentro dele. Dê utilidade ao vaso. Aí o vaso perfeito ficou completo. Um exemplo disso é o céu, para onde nós vamos. O céu é perfeito, mas é incompleto.
Quer perguntar por quê? Você ainda está aqui. O céu só vai ser perfeito e completo quando a gente chegar lá. Existem coisas perfeitas, mas incompletas. Davi percebeu que o reino era perfeito, mas era incompleto. Faltava algo. Me perdoa, Senhor. Faltava uma coisa. Me perdoa também, Senhor. Não era algo que faltava. Não era uma coisa que faltava. Faltava alguém. Vou falar de novo. Faltava alguém em Israel. Alguém que o povo só conhecia como lendas. E Davi disse: eu vou buscar de volta. Onde está a arca? Está lá naquele lugar. Vou buscar de volta. Será que eu acho um exército que quer ir comigo? E levanta um exército de malucos. 30 mil homens. Quantos homens? Olha como Deus é justo. Com 30 mil Israel perdeu. Davi vai com 30 mil para a batalha. Ele chega e pega os filisteus no contrapé. Ele mata todo mundo. E eles acham a arca. Quando acham a arca, diz Davi: achamos o tesouro. Acharam? Deixa eu ver. Eu imagino Davi vendo a arca pela primeira vez. Querubins de ouro em cima da tampa do propiciatório. Caixa de madeira de acácia pintada de ouro lá dentro. Os objetos sagrados de Israel. As tábuas da lei escritas pelo as tábuas da lei, a palavra pregada com verdade, a doutrina, os dogmas que são imutáveis, a vara de Arão, a simplicidade da igreja. Lembra de quando os nossos pais cantavam que nós éramos jambuzeiros bravos e fomos enxertados nele porque ele era a oliveira verdadeira. Nós um ramo quebrado. A simplicidade. O vaso de ouro com maná. O maná, a palavra que vinha do céu. Não era que vinha do jornal. Do céu, não é a que vinha do Google. Era do céu, não é a que vinha de livros. É o maná que era entregue pelos anjos. E o vaso de ouro? O vaso de ouro fala dos dons do Espírito Santo. Lembra quando Eliezer foi buscar uma noiva para Isaac? Alguém lembra? Eliezer saiu com 10 camelos. Levou em um dos camelos joias de prata e joias de ouro e vestidos. Encontrou Rebeca. Chamou Rebeca. Quando Rebeca aceitou, ele vestiu Rebeca com vestes novas e adornou ela com joias de prata e joias de ouro. Joias de prata, frutos do Espírito. A Bíblia fala que são 9. Dons do Espírito, joias de ouro, são 9. A igreja adornada com a veste da pureza, a noiva que vai se casar, cheia de dons e de frutos. Quando a arca foi embora a doutrina. Quando a arca foi embora a mensagem revelada, a simplicidade do evangelho, e foi embora os dons. Quando Davi viu a arca, ele disse: agora nós vamos levar tudo de volta. Nós entramos no arraial do inimigo e pegamos de volta o que é nosso. Que Deus nos dê nessa noite soldados aqui. Gente com coragem de entrar comigo nessa guerra. Vamos lá no campo do inimigo pegar de volta o que é nosso. E Davi, depois da peleja, é a primeira guerra dele, ele chama um soldado mais velho e diz: como é que a gente volta para Israel? A vitória é nossa. Aí um soldado explicou para ele: tem que ter uma coreografia, Davi. O rei precisa estar vestido com a roupa de rei, coroa na cabeça. À esquerda do rei, um soldado carregando a bandeira do exército inimigo aqui embaixo. À direita, o rei alguém levando a bandeira do rei erguida bem alto. Quem passar na rua vai ver. A bandeira caída perdeu, a bandeira de pé venceu. Atrás do rei, seus súditos mais particulares. E depois, o exército. Davi encontra o rio. A Bíblia diz que todos desceram para se banhar no rio e todos se trocaram. Davi colocou a roupa de rei, sentou no seu alazão branco, ficou no meio, botou um soldado aqui à esquerda com a bandeira de Dagon riscando o chão, e aqui do lado a bandeira do leão da tribo de Judá erguida bem alto.
Aqui atrás, os soldados que ele encontrou na caverna de Adulão, que se tornaram seus soldados mais queridos e fiéis, e atrás o exército. Davi está pronto na coreografia, pastor Marcelo diz, bora marchar, mas ela tem uma coisa errada. Cadê o soldado antigo? Como é que é a coreografia? O rei vai na frente, esquerda, direita. Quem vai na frente? O rei. Já entendi. Abra o caminho aqui atrás. Traga uma arca. Cadê a arca? E o soldado antigo, não, rei, está errado. Quem vai na frente é o rei. Ele disse, quem vai na frente é o rei. Traga uma arca. Aleluia. Coloca uma arca em cima de uma carruagem de boi velho. Nos primeiros passos, um dos bois tropeçou. A arca era pesada, só a tampa pesava quase 400 quilos de ouro maciço. A tampa pesava 2 ou 3 vezes mais do que a arca, porque a arca era de madeira de acácia, uma madeira leve, só pintada de ouro. Então, para carregar, tinha que ter muito cuidado. Por isso que não podia ser carregado em cima de carruagem, tinha que ser homens carregarem. E não era qualquer homem, tinha que ser levita. E não era qualquer levita, tinha que ser levita da família de Coate. Só os coatitas, escolhidos para aquilo. Não era qualquer um. Colocaram na carruagem, a carruagem tombou, a arca foi caindo, aí aparece um herói que todo mundo chama de vilão. Eu acho que eu sou o único pastor do mundo que defendo Uzá. Porque a Bíblia diz que Uzá se jogou em cima da arca e ele morreu. Alguém diz, Deus matou ele porque ele tocou na arca. Não foi isso. Uzá foi um herói. Porque quando ele percebeu que a arca estava abrindo, ele se jogou em cima dela. O peso dele trouxe a arca de volta. Mas não sem antes sair lá de dentro algo que matou ele. Todo lugar que a arca ficava e abriam a tampa, todo mundo adoecia na cidade. A glória de Deus é incompatível com o ser humano. A carcaça humana não suporta por muito tempo a glória de Deus. Conversa, quem aqui tem irmãs de oração no Brasil? Aquelas irmãzinhas, aquelas velhinhas do coque, você tem? Todo mundo tem. Já viram que a vida deles é uma vida de miséria? Não conheço gente que revela extremamente rico ou poderoso. Todos os crentes de oração vivem uma vida de pobreza e são doentes. Pergunte por quê? Eles vivem mais do mundo de lá do que de cá. A carcaça humana é incompatível com a glória. Eles passam tanto tempo diante da glória que o corpo não aguenta. Tudo que está ao seu redor é tomado. Eles veem o céu aberto, mas o corpo deles não está preparado para isso. Uzá morreu por conta disso. Davi ficou triste. Perguntou, o que diz a lei? A lei fala que a tribo de Levita, mas os filhos de Coate. Tem coatitas aqui? Levantou lá os soldados coatistas. Vocês vão carregar a arca. Vão na frente. Só que eu vou fazer uma coisa. O que, Davi? A cada 6 passos, eu vou matar um boi para Deus. Não era 60, nem 600. 6 passos. Começa aí. 3 metros. Para. Um boi. Vamos fazer um culto. Sacrifício. Nós te adoramos, Senhor. Terminou? 6 passos. 3 metros, outro boi. Imagina fazer isso por centenas de quilômetros. Davi levou meses para chegar em Jerusalém por causa desse voto. Alguém deve ter falado, você é louco. Porque ele pegou os despojos dos filisteus, ele tinha boi sobrando para fazer isso. Davi dizendo, não, eu não perco mais Deus de vista. 70 anos sem sacrifício? 70 anos sem culto, daqui até Israel nós vamos devolver tudo que nós tomamos dele. Milhares de cultos instantâneos, o que não acontecia há anos, aconteceu em meses. Quando eles estão chegando a uma certa distância, está lá o atalaia em cima da muralha, ele pega aqui a trombeta de guerra, trombeta de festa e trombeta de vitória. Ele está até tremendo. Ele vê a bandeira do leão da tribo de Judá tremeluzindo. 70 anos antes, viram a trombeta, ou viram a bandeira do infeliz do Dagon. Agora é a bandeira do leão da tribo de Judá. Ele toca a trombeta de festa. Quando ele toca a trombeta de festa, Israel se levanta. Davi já tinha mandado um soldado falar com a mulher dele, Mical ou Milca. Disse para ela, prepara uma festa. A menina entendia de festa, filha de rei, neta de fazendeiro, criada com pompas. Ela fez 2 festas, uma para o povão e uma só para os convivas no palácio. Ela ficou no palácio, diz o povão que se lasque lá. Aqui em cima só importância. E ela ficou olhando. Quando o povo se preparou para a festa, quando abriram o portão, era para entrar o rei. O povo está esperando. Quando colocou a cabeça na frente, e não era Davi, era os homens carregando a arca, o povo fez assim, oh,
Milca lá em cima falou: meu marido é burro, não entende nada de etiqueta. Quem tem que entrar é o rei, não é uma caixinha pintada de ouro, é o rei. Vão escrever essa história, vão falar que meu marido é um do meio do mato. Daqui a pouco entrou Davi. Quando entrou Davi, o povo gritou. O povo foi à loucura, aplaudiram, os tangedores tocaram, os levitas estavam prontos para cantar. E o que era para Davi levantar as mãos e dizer: cheguei? Davi pula do cavalo, chama os soldados amigos, faz um círculo ao meu redor aqui, um biombo humano, olhem todos para fora. Milca está lá em cima do palácio, lá de cima ela enxerga, o que o povo não vê, ela vê Davi tirando a roupa, ela viu Davi tirar a coroa e entregar para, ela vê Davi tirar a roupa de rei. Davi ficou pelado, ele pediu para arrumarem uma roupa de éfode de linho branco, uma roupa de sacerdote, uma estola sacerdotal. Ela era um lençol que só tinha um buraco onde cabia a cabeça, nas laterais ficava sem nada, a pessoa via a nudez, e ele amarrou um cinto, estado de humilhação. Quando abriram o biombo e todo mundo viu o rei naquela situação, o povo entrou em estado de choque, ninguém sabia o que fazer, pararam os gritos, pararam as salvas de palma. Tem gente que está com vergonha, estão vendo a nudez do rei pela esquerda e pela direita. Davi não está nem aí para eles. Ele vai perto da arca e ele pede a um tangedor para tocar uma música. E Davi vai iniciar uma dança. O judeu inicia uma dança assim, mão esquerda para trás, mão direita para frente. Ele se curva e começa a bailar. Sozinho. A nação inteira está vendo ele dançar, as pessoas estão vomitando, tem gente que está debochando, tem gente que está com raiva. Milca, a Bíblia diz que ela sentiu nojo de Davi. Só que Davi não estava dançando para ela. Davi não estava dançando para eles. Davi era sensitivo. Davi estava dizendo: perdoa o povo, eles não entendem. Quando o Senhor atravessou a porta, eles tinham que ter dito: o Senhor voltou. Eles não entendem, eu entendo, eu te adoro, eu bailo para ti, eu deixo a minha coroa de lado. O trono não é meu, o trono é seu, o reino é seu, o povo é seu. Toma conta do povo de novo, traz de novo a sua glória, traz de novo a sua presença, traz de novo a Shekinah, traz de novo os profetas, traz de novo os anjos, transforma este reino. Deus voltou para Israel. A glória foi sentida de novo. Os sinais voltaram. Milca, lá em cima do palácio, sentiu nojo. A Bíblia diz: e Deus fechou a madre de Milca, transformou ela em estéril, por causa de uma coisa só: ela riu de um adorador. Ela debochou da coreografia do rei. Quantos crentes ficaram estéreis, ministérios inteiros, porque debocharam dos crentes pequeninos, que faziam aquelas estripulias santas na igreja, que saíam correndo no culto, que plantavam bananeira, que corriam, que falavam em línguas, que faziam as caretas. Ah, se o povo entendesse. As pessoas não sabem o que é uma adoração extravagante. As pessoas não têm conhecimento do que é de fato sentir um toque da glória. Você acha mesmo que eu grito porque eu quero, é? Você acha que de vez em quando eu dou uns pulos, dou uns golpes de karatê? Você acha que eu faço isso para aparecer, né? Não. Eu sou um homem equilibrado. Eu sou uma pessoa estudada. Eu já fui cortador de cana, põe laranja, algodão e café, mas Jesus mudou a minha história. Eu sou uma pessoa que sei entrar e sair diante de reis.
Pastor, então por que quando o senhor está pregando o senhor se desequilibra? Porque tem algo dentro de mim. Me perdoa, Senhor. Tem uma coisa dentro de mim. Me perdoa, Senhor. Não é coisa nem algo. É porque tem alguém dentro de mim. Eu sou templo do Espírito Santo. E de vez em quando o Espírito Santo encontra lugar para dançar para Deus. De vez em quando ele toma corpos, ele faz o crente tocar o invisível, o sobrenatural. Se você soubesse a alegria que é você descruzar o braço na hora do culto, ou o seu corpo não te controlar, ou você dar um grito, ou seus olhos marejarem de lágrima. A presença de Deus está muito forte nessa reunião. O que é isso, pastor? É a glória voltando. É Deus te visitando de novo. Você é profeta. Deus te trouxe da oração do monte lá no Brasil. Você ia nas consagrações de manhã, de tarde, de noite. Deus falou com você. Deixa Ele te tomar uma vez mais. Ele já te usou uma vez, vai te usar de novo. Se alguém acredita nisso, reage, 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 reage. Esta é a igreja. Foi nesse ambiente que Jesus trouxe o Espírito Santo para a terra. Nada pode substituir a presença do Espírito Santo em nossos cultos. Nada. Só vale a pena se o culto for assim. Está sentindo aí? Está sentindo aí? Sente um minutinho, já estou terminando. Esta geração mais nova tem vergonha de barulho. Não tenha vergonha. Pastor, mas as pessoas falam de tudo. Se você está bonita, fala. Se está feia, fala. E você vai se importar com pessoas? Elas não morreram na cruz por você. Imagine se quando um crente levanta na igreja e dá um berro, a igreja inteira olha para trás. Se esse crente chamou a sua atenção e você não é Deus, imagina o que aconteceu lá em cima. Entendeu aí ou não? Se a nossa adoração chama a atenção de homens, imagina de Deus. Eu encerro aqui. Eu estava lá no Brasil, eu moro perto de Barretos, a terra do peão de boiadeiro. Moro a 100 quilômetros. E eu ajudo muito o Hospital do Câncer de Barretos. Envio sempre emendas para lá. E um dia o diretor do hospital me chamou para conhecer as instalagens e eu estive lá. E eu confesso aos irmãos, foi um dia muito triste para mim. Porque eu nunca tinha ido num lugar onde só tem condenados à morte. Mulheres, homens, velhos, o câncer não respeita idade. Foi um dia horrível, eu não queria ficar mais lá, porque você sente o cheiro da morte. Você escuta as pessoas falar, eu tenho 2 meses de vida, eu tenho 30 dias de vida, eu tenho... Muito triste. Todo crente tinha que levar um filho lá. Esses meninos birrentos, esses filhos que a gente tem, que só Jesus na causa. Quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. Tinha que tirar um dia para levar um filho lá. Beto, muda a música de novo. Eu entrei lá dentro e o diretor me levou para conhecer as estalagens. Depois ele disse, pastor, eu posso te mostrar uma coisa nova na ala infantil? Eu falei, não faz isso comigo. Você vai me levar numa ala que só tem criança condenada à morte? Eu falei, mas é só para mostrar para o senhor uma fórmula que nós estamos criando. Na verdade é um tratamento paliativo. Eu falei, tá, eu quero ir. Cheguei, tinha 2 salas, quase que uma de frente à outra. Numa, porta branca, na parede, na porta, um cartaz de uma enfermeira com um dedo assim. Isso é comum em todos os hospitais, né?
estava escrito: seu silêncio é uma prece. Ele abriu a porta, quando nós entramos, uma sala imensa, uma pediatria que tinha lá pelo menos uns 10, 15 bercinhos, e deitado naqueles bercinhos, bebês condenados à morte. Crianças carequinhas. Vou esperar o rapaz terminar aqui, correr aqui, que você está chamando mais atenção do que eu. Isso, vai lá, fica quietinho agora. Obrigado, vai ganhar um beijo depois. Olhe para mim. E eu vi aquelas criancinhas ali, o médico pegou o estetoscópio, colocava no peitinho de um, no peitinho de outro. As enfermeiras de branco, a sala branca, só tinha cor branca e cromada. Eu fui passando mal, falei: pô, doutor, me tira daqui. Que eu lembrei das minhas filhas, é uma coisa horrível. Saímos, ele falou: pastor, agora eu vou te levar no tratamento paliativo. Ele chegou na porta numa outra porta, não tinha a cara da enfermeira. Ele falou: o senhor não se escandalize. Ele enfiou a mão no bolso, pastor, tirou um nariz de palhaço. O médico todo de branco botou um nariz de palhaço aqui, com uma tira, um elástico. Eu falei: o que esse senhor está aprontando? Ele abriu a porta e se jogou no chão como se tivesse caído. Eu fui tentar ajudar ele, falou: não, eu estou fazendo de propósito. Ele saiu rolando. Eu olhei, as crianças ficaram em pé no berço, começaram a pular, uma algazarra. As enfermeiras pegaram lá dentro uma trombetinha, uns pratos, começaram a fazer uma barulheira. Eu comecei a olhar, era tudo colorido o quarto. Não era branco igual o outro. Eram crianças condenadas à morte. Só que nessas, elas estavam lutando pela vida. E quando terminou ali, ele saiu e falou: pastor, esse é o nosso tratamento. Eu falei: o quê? Um remédio diferente? Não, pastor. A gente chega aqui e faz festa. Eu falei: o que acontece? As crianças estão se recuperando. Eu falei: mas por quê? Diz, na ciência não explica. Eles começaram a gritar, eles cantam, eles pulam. O médico disse: sabe o que a gente pensa? O câncer é uma célula morta. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Nós temos trilhões de células no corpo. Trilhões. Basta uma célula morta se desenvolver. E ele disse: sabe o que faz desenvolver a célula, pastor? Eu disse: o quê? Mágoa. Tristeza. Falta de perdão. Angústia. Frustração. Quando ele me contou isso, eu lembrei que a dona de uma loja lá no Brasil, chamada Daslu, vocês devem lembrar, era o templo da ostentação em São Paulo. Quando aquela mulher foi presa, descobriram que era tudo falso que tinha lá dentro, ela caiu em depressão. 2 anos depois, fizeram uma reportagem com ela na Folha de São Paulo, na revista Ilustrada, e ela deu testemunho, ela disse: eu contraí um câncer. E o repórter falou: como? Um câncer emocional. Quando meus amigos me abandonaram, meu nome ficou sujo, eu não podia andar na rua, eu entrei em depressão e um câncer nasceu. Tristeza, falta de perdão, vazio. Aí o médico disse: essa célula, quando ela se descobre morta, e algo potencializa ela, parece que ela aparece e começa a gritar com as outras: eu estou morto e vou matar todos vocês. E as células ao redor começam a morrer. Pode ver que todas as pessoas que descobrem um câncer e vão para uma cirurgia, 3 meses, morrem. Meu pai, quando descobriu um câncer, era um homem contador de piada, era um devasso, mas era um contador de piada. Do dia que ele descobriu o câncer, fez a cirurgia, 3 meses morreu. Uma tia minha, 3 meses morreu. Eu perguntei para o médico, falei: o que acontece? Ele disse: a pessoa desiste de viver. O nome do câncer é tão poderoso que ele mete medo. A pessoa deixa de viver, deixa de fazer as coisas normais, ela só pensa na morte, a célula da morte vai crescendo. Ele disse: sabe o que a gente pensa com as crianças? Eu disse: o quê? A célula morte, quando a gente começa a fazer festa e gritar e pular, as células vivas se revoltam. E gritam com a célula morta: nós vamos viver. Nós vamos viver, vamos para cima de você. Olha só o que eu aprendi na ciência: gritos e pulos são tratamento. Por que acontecia muita cura nas igrejas pentecostais? A pessoa entrava doente, daqui a pouco condenava a gritar: glória, glória, aleluia. A enfermidade tomava um susto, porque todas as doenças têm um nome pesado, mas o nome que está acima de todo nome, ele é mais forte, ele é mais poderoso do que o câncer, do que a AIDS, do que o Covid. Ele é mais poderoso do que a traição, do que o abandono, do que a tristeza. Ele é mais poderoso do que tudo. Então nossos cultos não podem ser frios.
Eu me revolto quando eu vejo um crente chegar na igreja e não conseguir abrir a boca e falar: não, pastor, é o meu temperamento. Temperamento, uma vírgula. É porque você ainda não sentiu a necessidade. Porque quando você sentir necessidade, você vê que não tem mais para onde correr, você vai fazer igual Bartimeu, vai gritar até incomodar todo mundo. E aí quando falar, fica quieto, aí você grita mais alto ainda. Porque Jesus vai ouvir, vai te chamar e vai trazer o milagre. Eu profetizo nesta noite, pastor, no final desta minha pregação, que nós vamos buscar a glória de volta. Vai haver um avivamento na região de Massachusetts. Vai haver um avivamento que começa nesta madrugada na igreja de Lynn. Já está acontecendo um avivamento em casas de pessoas que estão nos assistindo pela internet. Vai haver um despertamento para a oração, para a santidade, para a pureza, da busca dos talentos. E a cidade de Linz e o estado de Massachusetts vão começar a exportar avivamento. Vou falar de novo, Deus te trouxe para um período aqui de investimento. Ele vai te encher tanto, mas tanto, que você vai começar a transbordar. Nas suas viagens para o Brasil, para Portugal, para onde Deus te mandar, onde você passar vai ficar um rastro de azeite. A sua sombra vai levantar os paralíticos. Os seus olhos vão ver o invisível. A sua boca vai adorar como nunca antes. As profecias vão voltar a fluir. E Jesus vai começar a salvar. Vai salvar a sua família, vai salvar os seus amigos, vai salvar até os seus inimigos. E se alguém acredita nisso, reage, pelo amor de Deus, reage, reage. A glória de Deus vai voltar. E nós vamos de novo bailar. E nós vamos fazer como Davi, saltar e dançar. E os murmuradores ficarão estéreis. Mas que a glória de Deus vai voltar, ela vai voltar. Fica de pé comigo. Vou fazer um único convite nessa noite. Feche os olhos. Eu quero orar nesta madrugada. Somente com homens e mulheres que ao ouvirem essa pregação se sentiram tocados. E tenha coragem de dizer, numa autoavaliação: eu já fui melhor. Eu já fui mais crente. E eu sinto falta. E eu queria recuperar o que eu perdi. Eu preciso de novo, pastor. Eu preciso ver a glória de Deus de novo. Estou igual Moisés gritando: me mostra a sua glória. Rogo-te que me mostres a sua glória. Pastor, o senhor acha que é possível? Sim. E qual o caminho, pastor? O altar. Num gesto de humilhação, você deixar o seu lugar e vir aqui perto e falar: Deus, me aviva de novo, me desperta de novo, cura minha consciência de novo. Isso, vem chorando mesmo. Ah, Jesus, aleluia. Nosso amigo Santo Espírito.